Boa noite, gente. Peço desculpas, acho que alguns já notaram que eu gosto de falar bastante, tá? Mas sintam-se à vontade pra me interromper, ou se eu começar a falar muito rápido e vocês se perderem, ou só não gostarem de me ouvir falando muito rápido, podem falar, não tem problema algum. O meu nome é Júlia Jeitens Valente, e eu sou a professora e coordenadora da biologia. Então, literalmente, qualquer coisa que vocês precisarem em relação à biologia, vocês podem vir falar comigo. Eu tenho 23 anos, sou estudante de medicina na PUC, na Católica do Rio Grande do Sul. Já fiz outros cursos na URGS, sempre fiz medicina, passei 84 anos fazendo cursinho. Enfim, acho que essa é a minha curta apresentação para vocês. Acho que é interessante a gente se conhecer um pouco mais, mesmo que seja numa tela. E não se preocupem, este tempo também está sendo contado dentro da aula. Vai dar tempo, vai dar tudo certo. Eu queria conversar um pouco com vocês porque... que bom ver um rostinho. Gente, vocês estão entrando na semana zero, né? Então, vocês estão entrando no segundo semestre e eu sei que isso às vezes é um pouco assustador. Eu também sei que as nossas colegas fizeram uma apresentação para vocês, foi muito linda, e que vocês têm todo o apoio possível das bolsistas que vão ajudar vocês com horários, etc. E todos os profs estamos aqui, mas eu queria falar em nome da biologia mais ou menos o que isso significa, né? Vocês terem entrado no segundo semestre significa que algumas matérias, alguns assuntos, né, já foram tratados que seriam importantes para vocês. Só que a ideia da semana zero, não sei se já falaram, não é recuperar esses assuntos. O que vai ser feito, e vai ser feito, gente, porque vocês não vão ficar sem esses assuntos, nós teremos aulões, então, ao longo desse segundo semestre, pelo menos 2 grandes aulões, em que a gente vai revisar as matérias que foram vistas anteriormente, até porque tem algumas matérias que são importantes, e a gente sabe que vocês não vão conseguir assistir as aulas, né, porque assim, é corrido até pra gente assistir as aulas que a gente tá tendo agora, né? Imagina só se a gente tentasse fazer isso e assistir mais aulas. Então não se preocupem. A gente terá esses aulões. A gente tem todos os materiais, assim como todas as outras matérias que estão ali no Moodle ou estão no Drive. E a gente pode fazer monitorias direcionadas, se vocês quiserem. Claro, isso terá de ser conversado com um grande grupo, né, com os outros alunos, mas tem matérias que a gente viu, por exemplo, ecologia, é muito importante. Eu duvido que se vocês dissessem, gente, vamos propor fazer uma monitoria de tal parte de ecologia, que a galera não ia pilhar, porque é uma coisa que cai bastante, então saibam isso também, saibam que vocês podem conversar com a gente, vocês podem conversar com os coleguinhas. A gente está tentando pensar em algumas outras formas de facilitar a vida de vocês. Se vocês tiverem alguma ideia, conversem com a gente. E, bom, a Bio ela tem 3 períodos normalmente, né, nas semanas normais, fora da zero. Nós somos em 4 profs, que vocês vão adorar, e estamos em busca de um monitor. As monitorias acontecem pelo menos uma vez a cada 15 dias, e elas são naquele período das 5h30 às 6h30, em que a gente geralmente discute os assuntos que foram dados, mas na verdade agora a gente está pensando em começar a fazer exercícios com vocês. Então também, esses exercícios, provas anteriores, vão ser uma base para a gente poder ir estudando. Então, gente, tentem participar. Eu sei que muitos não podem porque muitos trabalham, muitos têm outras coisas para fazer, mas na medida que vocês puderem, tentem participar dessas monitorias, porque elas são o melhor momento que a gente consegue, tipo, ir revisando ativamente outros assuntos. E é um momento que a gente teria, tipo, muitas vezes não vai muitas pessoas. Então, se você tem esse horário e você, tipo, gostaria de rever alguma coisa, ver alguma coisa, conversa com a gente, conversa comigo, com os outros profs, conversa com o monitor que vai haver e a gente dá um jeito. Mas era mais ou menos isso. Vocês têm alguma dúvida em relação à bio, em relação a alguma coisa? Lembrando que vocês podem falar comigo para questões pessoais, porque eu adoro conversar, para questões de biologia, não só da parte em que eu vou trabalhar, mas principalmente porque é a parte que eu conheço um pouco melhor, e também para questões que infelizmente acontecem, de comportamentos que vocês acham inapropriados, seja dos professores, de questões, por exemplo, de organização. Se vocês virem que tem alguma coisa que está muito desorganizada, que vocês não gostaram dentro da bio, vocês podem vir falar comigo. Então, assim, sintam-se à vontade, ok? Alguma dúvida? Tá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, nós vamos começar. Eu falei que o propósito da semana zero não era revisar, né? O nosso propósito aqui, ele vai ser dar conteúdos que a gente acha que são base
que são fundamentais, que todo mundo precisa entender dentro da biologia e que vão ajudar você sim no nosso próximo semestre, que está começando agora. Foi bem difícil tentar achar isso dentro da bio, porque não é que nem matemática zero, né? É matemática básica, que a gente sabe mais ou menos o que é a matemática básica, mas a gente resolveu escolher a célula para conversar com vocês. Por quê? Bom, vocês vão ver o que é uma célula. Alguém tem alguma ideia para me ajudar aqui a desenvolver? Eu não vou entregar o conceito ainda, mas eu gostaria de saber o que vocês acham que é uma célula, pra gente já começando a conversar. Podem abrir o microfone, podem escrever no chat. Sim, eu faço isso bastante, gente, então... E eu não gravo os nomes de vocês, o lado dos nomes, então... Aquela questão de... Ai, mas a minha pergunta é idiota. Não existe pergunta idiota e nenhuma pergunta vai pro YouTube. Boa! Exatamente. Essa é a célula. Prazer, gente. A célula é a menor unidade de vida. Exatamente. Mas, gente, então, né? A gente vai estudar essa menor unidade de vida. Tu foi muito certeiro, Thaís. Muito certeiro. Tipo, eu realmente não esperava que alguém tirasse, assim, essa é a definição do livro. Mas a gente vai estudar a menor unidade de vida. Só que para isso antes... e isso vai ser útil porque vocês vão ver botânica e vocês vão ver fisiologia humana com quem vos fala. Então vocês vão precisar saber muito bem a célula e as suas capacidades, a sua plasticidade, as suas funções. Mas então vamos a ela. Desculpa se essa introdução pareceu um pouco enrolada, tá? Ou se eu pareço um pouco ansiosa, que eu falo muito rápido, mas eu falo assim normalmente. Podem me parar, qualquer coisa. Antes da gente falar sobre a menor unidade da vida, a gente precisa falar sobre do que é feita, do que são feitos esses tijolinhos de vida, digamos assim, do que são feitos os seres vivos. A gente tem essa siglazinha, digamos, que é o SHON, que vocês precisam lembrar sempre. Se perguntarem para vocês do que é feito um ser vivo, SHON, sempre. Lembrem disso. C-H-O-N. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Esses são os principais elementos químicos que entram na composição de um ser vivo. O carbono vocês vão ver... Francisco, acho que seu áudio tá aberto, porque tá vazando. Imagina, acontece. O carbono vocês vão ver extensivamente na química orgânica, junto com o hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E daí vocês vão entender um pouco de por que eu tô falando que realmente, tipo, esses são os 4 tijolinhos. Evidentemente que existem outros. O fósforo, o enxofre, entre vários outros elementos químicos, como o sódio, o cloro, o potássio, todos eles fazem parte da nossa organização. Só que o SHON são os 4 principais. Evidentemente que a gente não tem isso organizado, tipo, joga ali uns elementos carbono, joga ali uns outros átomos, umas outras coisinhas ali, tá tudo certo. Eles vão se agrupar e se organizar em grupos, em constituintes que a gente vai chamar de inorgânicos e orgânicos. Os inorgânicos vão ser principalmente os sais minerais, então as próprias substâncias ali, tipo cloreto de sódio, fosfato de cálcio. Se houver isso é um parênteses, se houver alguma coisa que eu falar, que vocês não entenderem, algum conceito, seja de química, de biologia, de física, que eu vou falar alguns aqui hoje, que eu não me lembrar de explicar pra vocês, vocês me parem e vocês me peçam o que é, tá? Porque às vezes isso acontece. Então, como eu já dei essa aula no começo do ano, às vezes eu esqueço. E, enfim. São os sais minerais. E daí vão ter as substâncias orgânicas, que vão ser, vocês conhecem, por exemplo, os açúcares, que são os carboidratos, as gorduras, que são os lipídios, as nossas proteínas, que são essas grandes moléculas. Então, tu vai pegar esses átomos, essas moléculas, vai começar a juntar e fazer grandes moléculas. Existe uma diferença entre a composição animal e vegetal? Existe. Mas a importância disso daqui, a importância dessa tabela não é na diferença.
é no nosso principal constituinte, que é a água. Gente, eu queria mostrar para vocês que a gente é realmente feito basicamente de água. Olha só, tipo, uma célula animal tem 60% de água. O resto, vejam que são números muito inferiores. O segundo maior é 17,8%. E a mesma coisa acontece com a célula vegetal, que o maior valor é a água, que é 75%, e o próximo é só 18%. Então, nessa aula, a gente também vai dar um enfoque bem grande para a água, porque ela é um dos principais componentes dos seres vivos. E daí também, pra gente poder falar um pouco, eu falei pra vocês, ok, a gente tem elementos que vão se combinando, vão formando moléculas, que vão formando moléculas mais complexas. Só que o que é isso? Então, gente, vamos explicar um pouco melhor. Quando a gente fala dessas reações que ocorrem dentro do organismo, a um nível de célula, porque todas essas reações importantes vão acontecer a um nível de célula, a gente chama de metabolismo. No que vocês pensam quando vocês ouvem metabolismo? Boa, digestão, produção de energia. Exatamente, gente. Vocês podem digitar ou falar, tá? Mas obrigada por quem responde. Exatamente, digestão, produção de energia. A gente geralmente vai associar, eu brinco, quando eu penso em metabolismo, eu penso em um hambúrguer. Isso tá certo. Só que tem uma questão, e daí eu achei legal que vocês trouxeram as duas coisas, digestão de nutrientes e energia. A gente tem o nosso sistema digestório, que é o que a gente chama de que é o principal responsável pelo nosso metabolismo como um todo. E daí a gente acaba pensando no metabolismo como aquela coisa macroscópica, gigantesca, de vou ingerir um alimento e vou, tipo, sair as fezes, e isso é o meu metabolismo. A gente, na verdade, o que mais ocorre, tipo, mais substancial, é tudo dentro das células. Então, realmente, essa produção de energia que é necessária, que é um dos motivos de metabolismo existir, ela vai ocorrer num nível microscópico, é minúsculo, é dentro da célula. Quando vocês pensarem em respiração, a respiração faz parte do nosso metabolismo. A primeira coisa que vem em mente é pulmão, né? Mas não é esse grande órgão que respira, são as nossas células que respiram. Mas a gente tem um grande órgão para explicar, e porque ele tem outras funções dentro da respiração corpórea, né? Mas eu já comecei a me enrolar. Então, o metabolismo, gente, ele não é só aquilo que a gente come e o que a gente bota para fora. Apesar disso estar envolvido, sim. O metabolismo vai ser tudo. Todas as reações que a gente fizer dentro do nosso corpo, sejam elas de quebra, sejam elas de formação. Então, sempre que a gente quebrar uma molécula, que a gente formar uma molécula dentro do nosso corpo, isso fará parte do nosso metabolismo. E aí a gente vai ter dois tipos de metabolismo, justamente porque eu falei quebra e construção. E daí lá vamos nós com os gregos. Anabolé, em grego, é construção, é construir. Então nós vamos ter o anabolismo, que são as reações de construção. São as reações que sintetizam novas moléculas. Nossa, prof, mas então, né, poxa, você disse que as coisas faziam sentido na biologia, agora eu vou precisar saber grego mesmo. Pois é, tem algumas coisas que se você soubesse grego ficaria mais fácil, mas eu também não sei. Então como é que eu vou lembrar qual é qual? Gente, vocês sabem o que é anabolizante? Vocês já ouviram falar aquelas histórias, tipo, o cara pegou usando anabolizante? Os anabolizantes, na verdade, eles são usados para crescer músculo, né? Alguém me corrige, eu tô errada. Galera da academia. Então, sim, eu sei que eu tô certa, gente, mas interagem comigo. Lembrem, anabolizante, anabolismo. Quem é que faz crescer? É o que é parecido com anabolizante, porque o anabolizante faz crescer. Então, o anabolismo é o que constrói, é o que vai fazer crescer, digamos assim. Essa ideia de crescer, enfim, é um pouco superficial, porque a gente está falando em nível molecular, né? Mas é um jeito que eu peguei para lembrar e eu nunca esqueço.
Essas reações, elas vão ser endotérmicas. Vocês provavelmente não tiveram termodinâmica, não sei como isso está da escola. Um momento, anabolizante é diferente de hormônio. Não necessariamente, porém, sim. Como? Inicialmente se usavam hormônios. A gente pode, por exemplo, usar até insulina para crescer músculo, porque a insulina vai fazer com que inche, vai entrar água e vai inchar. Mas atualmente tem uma variedade de anabolizante sintético que acredito que seja mais usada, mas eu não sei te dizer, falar muito sobre anabolizantes. O que eu posso fazer sim é eu vou pesquisar do que são os anabolizantes e, né, se são só hormônios, se tem hormônios também. E te comento depois, eu te mando depois, se mais alguém tiver curiosidade. Mas eu sei que alguns hormônios podem ser usados para, por exemplo, crescer ou fazer parecer que cresceu o músculo, como injetar insulina num bíceps. Mas o que eu estava dizendo? No anabolismo, as reações elas vão ser endotérmicas. Vocês não precisam ter tido termodinâmica para saber o que é endotérmico. Térmico sempre vai falar em temperatura, né, em calor, e endo é sempre para dentro. Então nós temos uma absorção de energia, porque é uma reação endotérmica. Isso faz sentido, gente, porque nós estamos tendo que construir coisas. Pensem que toda vez que a gente pega uma molécula e a gente vai juntar com outra molécula, elas têm as suas energias, né? Elas estão fazendo as suas coisas lá, elas estão bem felizes. Então a gente vai precisar pegar uma energia para, juntar elas aqui, e aí essa energia vai segurar as duas, ok? Isso nós temos no anabolismo. E o inverso também é verdadeiro para o catabolismo. Catabolé é destruir, é degradar. Então nós temos nosso catabolismo como as reações que degradam, que quebram moléculas, transformando-as em unidades menores. Se uma é endotérmica, porque absorve a energia para formar aquela estabilidade, né, para juntar aquelas moléculas, agora o catabolismo vai ser exotérmico, porque quando tu quebra aquela ligação ela tinha energia. Quando tu quebrar a ligação, vai liberar aquela energia que tinha ali. Então tu vai liberar energia para o meio, exotérmico. Alguma dúvida? Ok. Eu trouxe para vocês um exemplo de anabolismo e catabolismo que eu acho que é fundamental de a gente saber. Eu sempre brinco, né? A biologia tu não precisa saber muita coisinha de cor, assim, que nem na química, que a gente tem várias reações que às vezes são legais de a gente lembrar, mas tem algumas que são muito importantes, tem algumas reações que são importantes na biologia, e essa reação é fundamental, gente. E é 2 em 1, assim, porque ela é biologia maravilhosa, tudo mais simples. Essa daqui é a reação da fotossíntese e a reação da respiração celular. Isso foi também um assunto que a gente viu no semestre passado, mas que será revisto em um aulão. Então não se preocupem em saber tudo agora. Mas se vocês quiserem vir conversar comigo depois, em algum outro momento, se vocês quiserem lembrarem de alguma coisa e quiserem discutir, estou à disposição. A respiração celular é a produção de ATP. Exatamente, Eduarda. Nossa, perfeita. A respiração celular, literalmente a função dela é produzir ATP. Porque nós precisamos dessa energia, né? O que é o ATP, gente, que a Eduarda falou? O ATP, ele vai ser a nossa moeda energética. O nome dele, ATP, é por causa de adenosina trifosfato. Vocês vão entender um pouquinho mais disso quando vocês falarem em genética, que vai ser agora, que o Prof. Dudu vai comentar com vocês sobre os nucleotídeos e nucleosídeos. Mas a adenosina trifosfato é uma molécula que tem 3 fosfatos, trifosfato. E ela é a nossa moeda energética. Por quê? Porque cada uma dessas ligações fosfato tem muita energia. Então, se tu quebra uma adenosina trifosfato e tira um fosfato dela, transformando ela numa adenosina difosfato, vai liberar muita energia. E a respiração celular, ela tenta ela tenta guardar esses ATPs, né? Ela quer fazer ATP, pra gente poder ter energia pro nosso corpo. Então aqui tá ela, vocês vão pegar a glicose mais oxigênio, porque nós estamos falando de uma respiração aeróbica, e daí vocês vão formar água e dióxido de carbono.
vocês acham que a respiração celular é que tipo de reação metabólica? Uma reação de anabolismo ou de catabolismo? Eu sabia que isso ia acontecer. Inclusive, por isso que eu perguntei, eu comecei a falar e me dei conta que isso ia acontecer. Por que tu falou anabolismo, provavelmente? Porque eu falei nessa coisa de construir ATP, de montar ATPs pra gente conseguir ter essa energia, né? Pra conseguir essa nossa moeda energética. E... Só que, na verdade, não. Porque a gente tá falando, quando a gente pensa numa reação, você tem que falar, tipo... Essa questão do ATP é a questão de por que a respiração é importante. Só que a respiração é uma reação de catabolismo. Ela é uma reação de quebra. Por quê? Porque tu vai pegar uma grande molécula, que é a glicose. Então a glicose é C6H12O6, ela é bem grandinha. E tu vai quebrar ela várias vezes. E, inclusive é nessas quebras que tu vai conseguir a energia, que tu vai conseguir o ATP. Então tu vai quebrando a glicose, vai pegando ATP, até a menor forma possível, que é o dióxido de carbono com água, ok? Então, não, gente, a respiração é catabolismo. Eu entendo que tenha dado um pouco de confusão por causa do ATP, mas vocês entenderam por que não é anabolismo? O ATP a gente vai conseguindo ele à medida que a gente vai quebrando a glicose. Porque na verdade, pausa, acho que deu tempo. Pausa para uma explicação, que se vocês não entenderem, tá tudo bem, a gente pode conversar melhor, me chamem. Ou então deem uma olhada em respiração. Eu vou dar alguns livros, alguns materiais online para vocês, tá? Para vocês conseguirem dar uma revisada sozinhos se vocês quiserem. Mas o que acontece? O nosso corpo tem bastante... já tem meio que pronto o ADP, adenosina difosfato. Então, a gente está sempre, tipo, transformando ATP em ADP, ATP em ADP. A gente precisa que essas quebras, que essas glicose, ela quebre, liberando energia pra gente ter energia para fazer a adenosina trifosfato. E daí, quando a gente precisar usar aquele ATP, a gente vai quebrar ele, alguma coisa vai ter que ir lá quebrar ele e vai usar a energia que for liberada. Eu não sei se o que eu falei fez mais ou menos sentido em relação a essa questão de formação de ATP. Catabolismo cata energia. Eu gostei disso, Nicolas. Para este exemplo faz sentido, mas como o catabolismo tem muitas coisas e eu não tô conseguindo pensar em outros exemplos assim muito pontuais agora, eu não sei. Tenta pensar no anabolizante. Confia no anabolizante. Vou dar uma olhada em outras reações para te dizer, mas acredito que seja tranquilo pensar em catabolismo cata energia. Mas lembre que é sempre uma quebra. O foco é esse, gente. Anabolismo constrói, vai juntar moléculas. Então, ok, nós falamos de respiração catabolismo. A fotossíntese é o seu oposto. Ela é a construção. Por que ela constrói? Vejam que a gente tem 6CO2, que é uma molécula bastante pequena, mais uma água, 6 águas, formando glicose, que é uma molécula grande. Vocês vão ver, se vocês tiverem uma reação química, dificilmente na biologia vocês vão ficar de cara assim numa reação química, mas o que caracteriza? Olha só, no catabolismo tu saiu de uma molécula muito grande para várias moléculas pequenininhas. No anabolismo tu saiu de várias moléculas pequenininhas para uma molécula muito grande. Ok? Isso, grande e pequeno, é pra gente entender, não é propriamente o tamanho em si. Não é porque o dióxido de carbono não tem que ser muito pequenininho, mas tem que juntar vários para formar uma outra coisa. Agora, eu estou preocupada se vocês entenderam catabolismo e anabolismo, por favor. Surgiu alguma dúvida? Sobrou alguma dúvida? Ok, lembrem, coisas se juntando para formar uma outra coisa é um anabolismo. Uma coisa quebrando para formar outras, várias outras, é catabolismo. Ok. Mas então tá, gente. Ah, só a última coisa. Elas são opostas, né? Elas são a mesma reação, basicamente, indo para um outro lado.
Só que quando vocês forem estudar essas reações, vocês vão ver que elas são muito diferentes. Elas ocorrem, inclusive, às vezes em seres diferentes, né? A gente não tem como fazer uma fotossíntese, por exemplo. Vocês sabem o que é fotossíntese? Alguém não sabe? Ou vocês querem que eu fale, mesmo que saibam? Então, gente, vou falar assim. Isso que falaram é uma coisa que eu ouvi muito, assim, na escola, sabe? Que as plantas, elas não respiram, né? As plantas fazem fotossíntese. Isso por algum motivo não, por uma questão de, tipo, gases atmosféricos, a gente acabou meio que confundindo tudo. Mas vamos lá, gente. E tudo bem a memória estar ruim. A respiração celular, como a gente estava conversando ali, que a Eduarda trouxe, ela vai ser para obtenção de energia, né? Para a gente ter a quebra de uma molécula, para a gente ter energia para fazer as nossas reações metabólicas. A gente precisa de energia para as nossas reações metabólicas, então a gente tem uma reação metabólica que dá energia para as outras, digamos assim, tá? Então a respiração aeróbica, porque existem outros tipos de respiração, mas todas as respirações são sobre isso, sobre quebra de uma molécula para conseguir ATP. A respiração aeróbica, ela vai pegar glicose, vai quebrar várias vezes, vai conseguir muitos ATPs, uns 32, 38 ATPs, liberando dióxido de carbono e água. Ela é aeróbica porque a gente precisa do ar. Ok. Isso também acontece nos vegetais. Isso acontece não apenas nos animais, em todos os seres eucariotos. Já vou explicar o que é isso, tá? Que tenham mitocôndrias, porque a respiração ocorre na mitocôndria. Todos os seres eucariotos com mitocôndrias, né, vão fazer respiração celular, ok? Isso inclui os vegetais. Então, por que antigamente eles diziam que os vegetais não respiravam? E por que se confunde, às vezes, um pouco respiração e fotossíntese? Gente, porque ambas envolvem um gás muito importante, que é o oxigênio. Quando a gente respira, essa respiração aeróbica, a gente capta o oxigênio, né? Aí agora a gente tá falando de uma respiração macroscópica, por isso, cuidado, ok? A respiração no nosso corpo, assim, macroscopicamente, a gente inspira o ar e a gente faz uma troca gasosa. A gente bota o oxigênio pra dentro, tira o CO2, né? Que nem tá aqui, só que eu tô falando num grande nível. E daí, na fotossíntese, vocês vejam que tem o contrário, né? A gente pega o CO2 e joga o O2 pra fora. Aí, na minha época, surge uma coisa assim, é porque as plantas respiram ao contrário, não sei o que, elas são ótimas, elas são o pulmão do mundo porque elas respiram ao contrário. Gente, as plantas respiram normalmente. Elas pegam oxigênio, elas liberam CO2. Elas também precisam de oxigênio para os tecidos delas, elas também precisam quebrar glicose. Só que qual é o teto? Elas são autótrofas. Auto é a si mesmo, né? Trofos sempre vai ser de comida. Então, quando a gente fala, por exemplo, de cadeia trófica, nós estamos falando de uma cadeia de comidas, de relações alimentares. Quando a gente... Enfim, autótrofos. Eu gosto muito dessa coisa de sufixos e prefixos, gente. Eu acho que é muito bonito. Então, eles se alimentam por si mesmos. Eles conseguem fazer o próprio alimento. E o alimento, que a gente está pensando aqui, qual é o alimento? É o substrato energético para a gente conseguir quebrar aquela molécula energética, para a gente conseguir quebrar para fazer a nossa moeda energética, que é a glicose. E daí, porra, O2, glicose, já fez bagunça, né? Por isso que a galera confunde. Mas então vamos devagar. O que é a fotossíntese? A fotossíntese vai ser ou vegetal, ou então alguns tipos de cianobactéria, mas vamos falar num vegetal agora. Vai pegar dióxido de carbono do ar, vai pegar água, e daí com a energia solar, que vai incidir nas suas folhas, que vai incidir nos seus cloroplastos, que são organelas celulares. Então, são como uma maquinária dentro da célula, pensem numa fábrica dentro da célula, que vai pegar aquela luz solar e vai pegar aquilo, vai pegar o que tem no ambiente, vai misturar, vai fazer várias reações, vai formar glicose e oxigênio.
Esse oxigênio, ele vai vir da quebra dessa água aqui. Então é esse oxigênio aqui que vai sair aqui pro ambiente. Ok? E vai ficar essa glicose, que eu acabei de falar que a glicose é o que a gente vai quebrar, a substância que a gente vai quebrar para conseguir aquela energia. Isso é verdade? Qual é a única diferença na respiração entre os vegetais e os animais? É de onde vem essa glicose. Os vegetais, eles pegam essa glicose que eles mesmos fizeram e quebram para conseguir energia. Então, eles fazem a respiração a partir de uma glicose que eles mesmos fizeram. Nós, animais, e outros seres heterotróficos, então trófos, alimentação hetero para fora, então que se alimentam de fora, a gente vai pegar uma glicose de fora, que outra pessoa produziu, porque a gente não consegue produzir, outro ser vivo produziu, porque a gente não consegue, e aí a gente vai quebrar essa glicose que outro ser vivo produziu para conseguir a nossa energia. Mas são duas coisas completamente diferentes. Tanto que uma quebra e outra constrói. Então, se vocês quiserem lembrar dessas duas, pensem: a respiração quebra a glicose para conseguir energia e a fotossíntese constrói uma glicose. Eu falei bastante coisa em pouco tempo. Vocês conseguiram entender? Que bom, Francisco. Tá, eu vou andando, mas vocês me tragam dúvidas e a gente pode conversar mais sobre respiração em algum outro momento, tá? A gente pode, por exemplo, marcar uma monitoria, alguma coisa extra, talvez, pra gente conversar sobre respiração e fotossíntese, não teria problema. Mas vamos andando que agora a gente vai falar sobre a água. Outra coisa que vocês vão ver muito dentro da química. Mas eu precisei falar porque, como foi dito, a água é um dos principais componentes dos seres vivos. A gente precisa saber algumas características dela. Ela é uma molécula angular, o que simplesmente significa que forma um ângulo aqui entre os dois... entre os três átomos. Meu Deus, gente, desculpa, deu um tilt, que eu lembrei da Natália na última aula que eu falei bobagem. E ela é uma molécula polar. Por enquanto, eu não vou conseguir explicar para vocês o que significa ser uma molécula polar, porque isso é bem complicado e é dentro da química. Mas eu preciso que vocês acreditem, vocês que não sabem o que é exatamente isso, que vocês acreditem em mim, que a água é uma molécula polar. E ela também é conhecida como um solvente universal. Por quê? Porque ela vai dissolver a maior parte das substâncias. Então, ela vai servir como solvente para a maior parte dos solutos, que são aquelas coisas que vão ser dissolvidas nos solventes. Isso é muito importante porque nas nossas células, para que as substâncias, para que a maioria dela possa se encontrar e reagir, a gente precisa dessa água, desse solvente universal. No nosso corpo, a água tem várias funções. Além dessa de fazer com que as substâncias se encontrem para reagir, para poder fazer as reações metabólicas, a gente tem uma questão muito importante que é a termorregulação. Então, regulação térmica, regulação da temperatura do nosso corpo, por exemplo. Se a gente, agora falando de seres humanos, não tivesse água no nosso corpo, a quantidade obscena de água que a gente tem, que é quase 80% de água no nosso... Quase 80% do nosso corpo é água, a gente teria muita dificuldade em passar por variações bruscas de temperatura. A gente não conseguiria. Só que a gente tem muita água. Então, a gente consegue passar por essas variações bruscas. Por quê? Porque a água tem um baixíssimo calor específico. Então, ela vai demorar muito para esquentar, mas ela também vai demorar muito para esfriar. Vejam direitinho o que é calor específico, tá? É uma propriedade física. Mas ela se refere à quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama da substância, se não me engano. Mas então ela vai demorar muito tempo para mudar a temperatura dela, ela é muito estável nesse aspecto. Para tu esfriar um corpo d'água é muito demorado, para tu aquecer é muito demorado também. Então tu consegue sobreviver a essas variações de temperatura relativamente bem. O que é diferente, por exemplo, seres vivos que têm menos água, eles às vezes dependem mais do ambiente do que um ser que tem tanta água quanto a gente. Vocês sabem que tem, tipo, lagartos, por exemplo, que eles não podem só, tipo, vou sair daqui, vou ir lá pro Alasca e tá tudo bem, botar um casaquinho.
Eles morrem congelados, né? Por isso que eles têm sangue frio, por isso que eles passam tanto tempo, né? Pegando um solzinho assim nas pedras. A água também é importante nos transportes celulares, então tudo que tiver que se mexer dentro da célula, para fora dela, para dentro dela, vai ter que ser pela água. Então, e também funciona como lubrificante às vezes. A gente pode determinar a quantidade de água numa estrutura viva, principalmente de acordo com a sua taxa metabólica. O que isso quer dizer? Quanto mais atividade metabólica, quanto mais reações aquela estrutura estiver fazendo, mais água ela vai ter. Mas pode acontecer também de outros fatores influenciarem. Por exemplo, quando essa estrutura tem mais idade, ela vai perder água. Tende a perder água. Mas então, um exemplo clássico são os órgãos dentro do nosso corpo. Um dos órgãos que mais tem reações, que mais funciona, que funciona o tempo inteiro, pensando no ser humano, é o cérebro, é o nosso encéfalo. Então, vai ser o que mais vai ter água. Pensa aqui, trouxeram o encéfalo do embrião, que tem 92% de água. A nossa musculatura também é muito ativa. Ela vai ter 83% de água. E vejam que num adulto, o cérebro adulto tem muito menos água do que um encéfalo do embrião. Mas enfim, gente, isso não é importante. Eu só quero que vocês vejam, por exemplo, dentina nos nossos dentes. Muito pouca atividade metabólica. Muito poucas reações acontecem aqui. Diferente de um pulmão, que está sempre trocando os gases. Então vejam que tem muito mais água no pulmão do que tem na dentina dos dentes. Ok? Dentina, dentes. Então vamos a ela. A célula. Como já foi dito, ela é a menor unidade com vida. Então ela vai ser a nossa base dentro da biologia. Quando a gente fala de biologia, ou tu pensa numa célula para tudo que tem a ver com citologia, ou tu pensa num indivíduo para tudo que tem a ver com ecologia. Mas o indivíduo é composto de células, então viva ela, a célula. Um jeito mais formal de falar que ela é a menor unidade viva é que ela é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Morfológica porque ela vai dar a forma e a estrutura de todos os seres vivos, e fisiológica porque ela é a menor porção que pode cumprir essas funções relacionadas à manutenção da vida. E daí nós temos que lembrar de uma questão muito importante, que é a teoria celular, gente. Todos os organismos vivos são formados por células. E aí vem uma pergunta. Tá, mas o que são os vírus? Os vírus são seres acelulares. Então, a negação, eles não têm células. Então, eles não são vivos, prof? Pois é. Grande discussão entre toda a comunidade. Não sabemos se os vírus são seres vivos ou não. A partir da teoria celular, teoricamente, eles não seriam. Mas existem outras questões que estão envolvidas aí. Eu só deixei essa provocação para vocês pensarem, certo? Se o vírus é vivo ou não. Isso é uma coisa importante pra gente ver. Todas as reações metabólicas de um organismo ocorrem no nível celular. Lembrem disso, lembrem disso. As células originam-se unicamente de células pré-existentes. Isso pode parecer um pouco bobagem às vezes, mas é muito importante. Seres vivos se originam apenas de outros seres vivos. Células se originam apenas de outras células. Essa questão de seres vivos se originarem apenas de outros seres vivos se chama biogênese. E teve uma briga muito grande, por muito tempo, sobre se os seres vivos surgiam mesmo, tipo, só a partir de outros seres, ou se, na verdade, os seres podiam surgir de matéria inanimada, que é a abiogênese. Pensa em gênese é origem, bio é vida, origem da vida sem vida. Então tinha um maluco lá que botava uns trigo e umas camisas suadas num porão fechado e dizia: isso vai dar origem a um rato. Lembrem de cuidar com o método científico, porque ele botava isso num canto, fechava por um tempo e aparecia um rato. Isso quer dizer necessariamente que a camisa e o trigo deram origem ao rato? Não. Foi um problema de análise, um problema de observação ali. Mas então tá, células se originam de células pré-existentes. E todas as células possuem material genético, que pode ser tanto o DNA quanto o RNA. Vocês vão ver em genética agora.
E daí eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês terem uma ideia do tamanho que a gente está conversando. Não é uma ideia, né? Porque falando assim também para mim não faz muita diferença. Mas é bem importante vocês olharem também por causa da matemática. Biologia às vezes tem umas questão de matemática ali metida a nada, mas a gente aceita. Vamos partir do milímetro. Mili, né? Vai ser o... Sempre o metro vai ser a base, o milho vai ser 10 na menos 3, né? Então, vamos lá. 0,001 metros. Isso daqui é macroscópico, é onde a gente termina geralmente o nosso... naquela nossa tabelinha, né? Das conversões da matemática. Aqui é macroscópico, a gente enxerga sem um microscópio, né? Macroscópio que a gente vê a olho nu. E a gente tem pouquíssimas células, pouquíssimas mesmo, que são visíveis ao olho nu, tá? A maioria delas começam no micrômetro. Então a gente vai diminuindo 10 na 3 cada vez que a gente vai descendo. Então vejam que a gente vai chegar num valor minúsculo. Como é que a gente sabe? Tipo, como é que a gente enxerga essas coisas? A gente tem o microscópio óptico, que é aquele microscópio mais simples que a gente vê nos laboratórios, geralmente, que ele aumenta até acho que umas 1000 vezes as lentes normais. E daí a gente tem o microscópio eletrônico, que é um microscópio bizarro, gigante, lindo, maravilhoso, que a gente usa para ver organelas dentro das nossas células, e a gente usa para ver átomos até, dependendo do... Usa para ver átomos, né? A gente gostaria de usar para ver átomos. Porque olha o tamanhico. Como surgiram as células? As células surgiram assim como o nosso primeiro ser vivo, na água. E daí aqui eu vou dar um resumo muito resumido de algo que a gente vê quando a gente fala de origem na vida, que é a teoria de Oparin e Haldane. Ju, você falou que células só surgem a partir de células pré-existentes, né? Então, vida só surge a partir da vida. Mas então como é que surgiu a primeira célula? Isso é uma grande questão. E essa é uma questão que Oparin e Haldane, são dois cientistas, tentaram resolver e conseguiram criar uma teoria, uma hipótese muito válida. Lá há 3,5 bilhões de anos, nós estávamos num planeta Terra primitivo, em que nós tínhamos amônia, hidrogênio, metano e nitrogênio no ar. Vejam que nós não temos oxigênio livre, gente. E o que acontece? Esse planeta Terra ele era muito quente, tinham erupções vulcânicas o tempo inteiro, e tinham muitas chuvas com muitos raios. Então a gente tinha basicamente um panelão de sopa, porque a gente tinha um monte de água acumulada num espaço que ficava muito quente por causa de todas aquelas erupções e tudo. Então tu tem um panelão de sopa com tudo que tiver naquele ambiente vai cair ali. Então, tipo, qualquer partícula, qualquer coisa vai para aquele panelão de sopa. E vocês sabem que o calor, a energia é extremamente importante para ocorrerem as reações, né? A gente precisa dessa energia. A gente acabou de ver que a gente vai quebrar as coisas para conseguir energia, para conseguir fazer as reações, para juntar as coisas nós precisamos de energia. Então tu vai botando energia numa sopa com um monte de coisa, botando energia numa sopa com um monte de coisa, as coisas começam a reagir e nós começamos a ter moléculas orgânicas simples que vão começando a crescer. E aí, em algum momento, essas moléculas que cresceram, as moléculas maiores, elas vão se separar da água, tipo, formar grupinhos meio que individuais, assim, tipo, esse é o grupinho A, tem um pouquinho d'água aqui, aquele ali tem o grupinho B. Isso são os coacervados. E aí esses coacervados foram reagindo, até que a gente tem o nosso material genético. Porque lembrem que todas as células têm material genético. E é a partir desse momento, quando a gente consegue material genético dentro daquelas moléculas orgânicas levemente individualizadas da água, que a gente tem a nossa primeira célula, gente. Eu sei que parece uma loucura, mas existem vários experimentos que comprovam a teoria de Oparin e Haldane. Mas então tá, nós sabemos o que é uma célula, nós sabemos como elas surgiram, vamos tentar entender um pouquinho melhor os diferentes tipos de células. Nós temos dois tipos de células, duas classificações grandes. Os procariontes e os eucariontes.
Gente, karion, no grego, é núcleo, ok? Eu é verdadeiro, pró é primitivo, é aquele primeiro, assim, que veio primeiro, mas não tá dando muito certo ainda. Então, o procarionte, ele veio, é uma versão primitiva de um núcleo, assim, tipo, ele não tem núcleo. Então, tá, lembrem disso. Procarionte não tem um núcleo, porque ele é o primitivo. O eucarionte tem um núcleo verdadeiro, verdadeiro, que vai ser a grande distinção entre eles. Aí vocês vão me dizer, gente, mas eu não lembro que carion é núcleo, né? Ok, pensem que eu é verdadeiro. E o mais legal é que o núcleo, ele tem uma carioteca, que é uma membraninha que está ao redor do núcleo. Então, se você não fosse lembrar que carion é núcleo, agora você lembra, porque é carioteca, você vai ter que lembrar, que é o nome da membraninha que fica ao redor do núcleo. E só quem tem núcleo propriamente, que são os eucariontes, tem a carioteca. Mas tá, devagar. É só essa a diferença entre eles? Um que tem núcleo, o outro não tem? Não. As células procarióticas, elas têm, é importante lembrar, membrana plasmática. Todas as células de todos os seres vivos têm membrana plasmática. O material genético das células procarióticas, e essa é a principal definição assim, do que é uma célula procariótica, está disperso no hialoplasma. O hialoplasma é aquela parte, é o citoplasma, é a parte líquida, que é onde a gente tem as nossas organelas, onde a gente tem tudo meio que boiando assim dentro da célula. Esse é o hialoplasma. E esse espaço no hialoplasma onde a gente vê o material genético, a gente chama de nucleoide, porque ele não é um núcleo. Ele é um espaço que futuramente, quem sabe lá vai, se a evolução acontecer, vire um núcleo. Então, meio que um nucleoide. Mas o que vocês precisam saber mesmo é que esse material genético não está no núcleo, ele está no citoplasma, ele está espalhado. Eles possuem uma única organela, que é a única organela que todas as células de todos os seres vivos possuem, que é o ribossomo. E as células procarióticas estão presentes apenas no reino Monera. Então, os nossos seres vivos, a gente classifica eles em reinos, em 5 reinos diferentes. O reino Monera sendo o reino das bactérias e das árqueas, ou seja, todos os demais. Os protistas, os fungos, os vegetais e os animais, todos eles, com exceção do reino Monera, vão ser eucariotos. As células eucarióticas também possuem membrana plasmática e também possuem ribossomos, sendo a principal diferença que as células eucarióticas têm um material genético dentro do núcleo, um núcleo específico, é uma organela, o núcleo é uma organela, que geralmente fica centralizada, que tem uma dupla camada, que a gente chama de carioteca. E além do ribossomo, ele possui várias outras organelas. Gente, então vamos ver aqui. Só olhando assim de cima, né? Essas duas células. Para essas duas células a gente já pensa, opa, essas duas parecem ser bem mais complexas. Se vocês forem olhar com calma esse slide, vocês vão ver que existem vários nomes saindo dessas flechinhas das células, né? São outras estruturas, como por exemplo organelas, que a gente não vai conseguir estudar hoje, ok? Mas só para vocês já irem se ambientando, não quis tirar para vocês irem se ambientando com o que tem dentro de uma célula. Então vejam aqui o ribossomo. O ribossomo ele vai ser uma organela muito importante. E por que ele precisa existir? Precisa ter ribossomo, senão não tem vida. Porque é ele que faz a síntese proteica. E vocês vão ver na genética que o nosso material genético, o DNA, o RNA, ele vai ser expresso através das proteínas. E aí eu tô dando um gancho para vocês gostarem de genética. Aqui nós vamos ter o nosso material genético, representado por um cromossomo, por vários cromossomos, mas que no caso aqui é um DNA circular. Os cromossomos eles vão formar o nosso material genético. Nós temos uma parede. É necessário ter parede? Não. Nem todas as células, nem procarióticas, nem eucarióticas, vão ter parede celular. Aqui o hialoplasma, como eu falei, e membrana plasmática, que sim, todo mundo vai ter. Essa aqui é uma bactéria. Aqui a gente tem uma cianobactéria, que é uma bactéria que faz
É uma bactéria autotrófica. Aí ela tem as suas particularidades, mas sempre vai ser assim. E aí vocês vão ver que aqui a gente vai ter um monte de flechinha. Mas ainda assim as duas são bem diferentes. Porque uma é uma célula animal e a outra é uma célula vegetal. Quais são as principais diferenças? É tudo muito parecido, gente. Ambos são eucariontes. Mas existem algumas organelas que são essas, vamos chamar de fábricazinhas, né? Cada uma tem uma função específica. Existem algumas organelas que são diferentes entre essas duas. Então vamos dar uma olhada. Uma organela que aparece apenas na célula animal são os lisossomos, ok? Os lisossomos não existem na célula vegetal. Prof, nunca. Gente, quem estava na primeira aula lembra que eu não gosto da palavra sinônimos, nem da palavra sempre. E agora eu gostaria de dizer pra vocês que eu também não gosto da palavra nunca. Porque assim, é forçar a barra, né? Toda exceção tem uma regra e a biologia não foge disso, infelizmente. Então, existe alguma situação em que alguma célula vegetal possa ter um lisossomo? Existe, eu sei qual é. Vocês precisam saber. O vestibular vai pedir. Alguém lembra isso de cabeça? Não, ok? Então não se preocupem. Vegetais não têm lisossomos. Porém, depende. Ok, e o que tem na célula vegetal que não tem na célula animal? Aqui vocês vão ver algo que ele chama de amiloplasto e algo que ele chama de cloroplasto. Existem vários outros e a gente vai juntar num grupinho que a gente chama de plastos. Plastos é esse tipo de organela que meio que guarda alguma coisa. Opa, mas a prof falou de cloroplasto já, ela mencionou que o cloroplasto é importante para a fotossíntese. Exato. O cloroplasto vai ser a nossa fabricazinha ali pra gente conseguir fazer a nossa glicose. Então o que será que é um amiloplasto? Será que faz isso também? Não, gente, cuidado, tá? Tem o amiloplasto, tem uns outros plastos que são para guardar coisas. Então o amiloplasto, ele guarda amido, que é quando a gente junta várias glicoses e a gente forma um amido. Então aqui vai ser uma espécie de reserva. Vai ter... você vai precisar depois de glicose para quebrar, mas não tá precisando agora, tá de boas de energia. Forma amido e guarda o amido em algum lugar que depois a gente quebra. É que nem o nosso corpo, quando a gente come muito açúcar, a gente tem muita energia e a gente tem muita substância, muita glicose que a gente não sabe onde é que botar, o que a gente faz com isso. Muita coisa a gente perde com calor, enfim, mas a gente sabe que a gente também sintetiza algumas coisinhas, a gente sintetiza umas gordurinhas, que nos vegetais é diferente, eles sintetizam amido. Vamos lá, parede celular. Célula animal jamais terá parede celular. E aqui a gente tem parede celular de celulose, que é as paredes celulares vegetais sempre vão ser de celulose. E... cadê? Tá, ele não escreveu aqui, mas vocês estão vendo essa membrana de vacúolo? É porque tem um vacúolo central. A célula animal não tem um vacúolo central. Claro que eu fui apontando direto, né? Mas deem uma olhada, tipo, essa organelazinha aqui não tem aqui. Já teve mais de uma questão da URGS, assim, que botava uma imagem, tipo, que célula é essa? Aquelas imagens lindas, preto e branco, assim, que parece que a pessoa botou a imagem no pente 3 vezes para tirar a configuração e ninguém entende o que é aquilo. Vocês têm que procurar para diferenciar algumas coisas específicas. Entre animal e vegetal, geralmente é o cloroplasto, que é o mais chamativo, e o vacúolo central, porque vejam que aqui o núcleo está muito centralizado e ele é a maior organela ali. Aqui não, o núcleo meio que foi espremido para um canto e a maior organela é o vacúolo central. Ok, gente? Como estamos? Tá. Alguma dúvida? A gente está quase acabando a nossa aula. Então, aproveitem. E eu tenho uma combinação para fazer com vocês, ok? Na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando sobre célula. Eu posso
continuar jogando conteúdo em vocês e começar a falar sobre o que é membrana plasmática. Não é exatamente muito demorado, nem tão complexo assim. Ou eu posso passar direto para fazer exercícios e conversar um pouquinho melhor com vocês se vocês tiverem alguma dúvida, e trazer a membrana plasmática na próxima aula. Nossa próxima aula vai ser semana que vem, porque daí a gente vai continuar a célula e vai começar a falar dos transportes. Como vocês estão de cabeça? Respostas honestas. Botamos uma membrana plasmática ou respiramos um pouco e falamos na próxima? Vamos lá, gente. Ficou alguma dúvida anterior? Querem fazer exercícios? Ou preferem saber o que é membrana? Tá. Mais alguém? Então, bom, se manifestaram, deixarei para a próxima. Mas lembrem, para a próxima, que membrana plasmática todos têm. Membrana plasmática e ribossomos. Ah, tá. Dei um spoiler. Mas então vamos lá. Correta. Qual será a correta? A água será o bem mais precioso neste século por ser essencial aos seres vivos. Indique a alternativa que apresenta a alternativa correta sobre este líquido. A atividade metabólica de uma célula está diretamente relacionada à condição de hidratação dessa célula. Peraí, tem um negócio legal para fazer aqui. Vão lendo e pensando. Tá, vocês estão vendo aí a enquete? Respondam aí qual que vocês acham que é a certa. Eu sei que às vezes a gente fica com vergonha de falar, então tipo é anônima, ninguém vai ver. Eu não vou ver quem respondeu o que é. Não sei se tá cobrindo a... tá. Tranquilo. Tá, eu vou fazer só pra essa daqui também. Eu sabia que tinha uma coisa errada com essas enquetes, eu tentei fazer esse semestre passado e eu lembro que deu alguma coisa errada, mas eu não lembrava o quê. Então é isso. Eu vou já publicar o resultado da enquete e vou ler aqui caso alguém não tenha conseguido, tá? Quais são as afirmativas? A atividade metabólica de uma célula está diretamente relacionada à condição de hidratação dessa célula, que foi o que a maioria botou, apesar de foram poucas pessoas, porque o Nicolas me disse que não estava dando para ler para quem estava no celular, que está correta. Que nem eu falei para vocês. Quem tem mais atividade, por exemplo, no nosso corpo, seria o nosso encéfalo, nosso cérebro. E ele precisa de muita água. Ele é super gelatinoso, gente. Por causa justamente dessa atividade metabólica muito intensa. Os nossos dentes, a nossa dentina, ela não faz tantas reações metabólicas e ela é menos hidratada, ok? Seres aquáticos obtêm o oxigênio necessário de sua respiração a partir da molécula d'água? Não, porque a água, ela não, o oxigênio não está solto, ele está numa molécula, então ele está preso. Os seres terrestres não dependem da água para sua reprodução, respiração e metabolismo. Muito linda essa alternativa. Todo mundo aqui bebendo, se forçando a tentar beber 2 litros de água por dia, socorro. A água só dissolve as moléculas celulares, mas não participa das atividades. Também está errada. E a água tem baixo calor específico e por isso não consegue absorver o excesso de calor produzido no calor, provocando o suor. Exatamente, é a que está correta. Alguém tem alguma dúvida em alguma das outras? Essa última fala do calor específico, que eu falei pra vocês que é alto, né? Mas então, por que a gente sua, né? A gente sua para tentar baixar a nossa temperatura. Quando tá muito calor, não é porque a gente não consegue absorver o excesso de calor. É porque quando a gente molha alguma coisa que tá quente e o vento passa, esfria, né? O nosso corpo sabe muito bem disso. Então, quando a gente tá com calor, a gente começa a suar pra tentar resfriar o corpo.
É o jeito do corpo de, ok, não, calma, vamos refrescar aqui um pouquinho. Não tem nada a ver com essa questão do calor específico. Ok, os componentes celulares que estão presentes tanto em células de eucariotos como procariotos são... Podem botar ali no chat, eu não vou fazer enquete para não atrapalhar ninguém. Gente. Ok. Tá, eu sei que tá todo mundo cansado porque já tá quase na hora, né? Nós temos a letra E, temos a letra A. E a resposta correta é a letra E, membrana plasmática e ribossomos. Gente, mas isso aí, mandem, tipo, falem o que vocês estão pensando. É importante pra mim também, pra saber mais ou menos, nos ajudar a guiar. Por que a A está errada? Porque a A é membrana plasmática e mitocôndrias. Talvez alguém tenha pensado, poxa, mas mitocôndrias, respiração, isso é importante. A prof falou que é importante. Sim, gente. Mas eu também falei que existem vários tipos de respiração. A única respiração que precisa da mitocôndria é a respiração aeróbica, respiração celular aeróbica, que é a que a gente faz com oxigênio. E a mitocôndria é uma organela. Quando a gente fala em organelas, a gente sempre diz a única organela que os procariontes têm são os ribossomos. Então, todas as células têm membrana plasmática e ribossomos, ok? Mas o bom é que todo mundo lembrou da membrana plasmática, tô bem feliz. Mas não, cuidado com a mitocôndria. Até vocês vão ver, a gente vai conversar depois, que as mitocôndrias, elas eram um outro ser procariótico que foi engolido por um ser procariótico. Mas aí a gente fala sobre isso numa próxima aula, que é a teoria da endossimbiose. Tudo certo com essa daqui? Vocês entenderam por que não é? Tem alguma outra dúvida em alguma outra alternativa? Estamos quase acabando, prometo. Opa. Aham, tá. Era só isso. A gente tinha acabado na aula. Às vezes eu esqueço, quantas eu coloco. Gente, eu deixei aqui um resuminho do Descomplica de citologia. Cuidado! Isto é de citologia, não tem nada a ver, nós não fizemos exatamente uma aula de citologia, nós estamos falando sobre célula. Por que eu trouxe? Porque tem várias questões, tem tanto essa questão do procarionte quanto do eucarionte, quanto várias das organelas, e alguns dos principais componentes que não são as organelas da célula. Isso daqui é tudo que eu preciso saber? Não. Mas isso daqui te dá uma ideia de coisas que tu precisa saber dentro dessa matéria. Então, poxa, eu não sei o que é citoesqueleto, nunca ouvi falar. Ah, vamos pesquisar, vamos ver num livro, vamos conversar com o Prof. Ju. Ok? Isso daqui é só uma base, assim, pra, tipo, depois que eu souber citologia, no momento pra vocês vou me guiar pra onde é que eu vou estudar, pra onde é que eu vou pesquisar. E num futuro é pra vocês olharem e, tipo, verem aquela palavra e lembrarem, ah, tá, é verdade. Citoplasma, é isso daqui. É só pra terem uma referência visual. Existem bactérias anaeróbicas, então elas respiram por qual organela? Não seria respirar, mas enfim, não sei se está certo. Letícia, tá perfeito. Isso é muito importante. E eu acho que eu não tô com isso. Tá, eu não tô. Eu tenho um outro slide que fala sobre isso. Como é que eu tiro essa? Mas eu vou só falar. Queria saber tirar esse negócio daqui, mas eu não sei. Mas o que acontece? Tem vários tipos de respiração, que nem eu falei, né? E eu falei que a única que depende da mitocôndria é a respiração aeróbica. E daí isso talvez dê uma ideia de que as outras respirações precisam de organelas. Que é uma ideia que faz muito sentido, mas que não está correta. E parece um pouco engraçado, né? Pensar, nossa, mas como é que tu vai fazer respiração sem ter uma organela? Tu consegue. É o que a gente chama de respiração anaeróbica, né? E que existem as fermentações. Quando a gente fala de uma fermentação, a gente vai pegar essa mesma glicose, o começo é o mesmo, tá?
Sempre que a gente tem respiração, a gente vai pegar a glicose e a gente vai fazer uma primeira quebra, que vai ser em 2 moléculas de 3 carbonos. E daí, o que acontece? Isso sempre vai acontecer no citoplasma. Quando tu tem uma respiração aeróbica, essas 2 moléculazinhas de 3 moléculas vão entrar dentro da mitocôndria. Quando tu não tem uma mitocôndria, quando tu está numa respiração anaeróbica, então, por exemplo, numa fermentação, essas 2 moléculazinhas vão continuar no citoplasma e elas vão continuar a ser quebradas no citoplasma. Ok, mas então por que existe a mitocôndria, né? Se tu pode fazer tudo isso no citoplasma e tu vai gerar ATP, sim, tu vai gerar. Por que existe a mitocôndria? E por que se fala tanto em respiração aeróbica? Porque a respiração aeróbica, essa quebra dentro da mitocôndria é muito mais eficiente. A respiração aeróbica, eu falei que produz em torno de 36, 38 ATPs, né? Isso é muito. Se a gente for comparar com quanto uma fermentação, uma respiração anaeróbica faz, que é em torno de 4 ATPs, mais ou menos. Vejam que existe uma diferença gigantesca. Porque quando a gente vai quebrar numa fermentação aquela glicose, a gente quebra nessa primeira estágio é igual, né? 2 de 3, a gente não consegue quebrar muito mais. A gente não tem aparelhos para quebrar muito mais. Então a gente transforma uma molécula bastante grande em uma grandinha ainda, mas um pouco menor. Então a gente pode, por exemplo, transformar a glicose em ácido lático, que ainda é uma molécula grande, mas é menor do que a glicose. Eu mando uma imagem no grupo depois da fermentação, tá? Pra vocês terem uma ideia. Mas é por isso, não precisa de organela para respirar. Mas a gente fala muito na respiração aeróbica, que é usada que é a que usa as mitocôndrias, porque ela é mais eficiente. Ela produz mais ATPs. Mais alguma dúvida? Tu entendeu, Letícia? Perfeito. Eu adorei a tua dúvida. Sério. Se não tiver mais nada, gente, podem descansar. Eu sei que está sendo pesadinho essas aulas. Vocês estão na primeira semana. A primeira semana é sempre mais assustadora. Mas contem comigo. Meu e-mail e meu telefone. Eu tô no grupo lá também, então só me catar. E é isso. Boa noite. Se alguém quiser